Bem-vindos para um café com Deus. Sem café, mas com uma maçã. Hoje o Café com Deus é um dos personagens que, assim, eu mais gosto da Bíblia. E no final você vai entender o porquê. Marcos 5, do 1 ao 5, diz: Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com corrente, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava, gritava e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Versículo 15 diz o seguinte: Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Vamos lá, o que está acontecendo nessa história? Essa história está contando a história de uma pessoa que ela era endemoniada, e por viver endemoniada, ela vivia em sepulcros, totalmente isolada das pessoas. O ponto de estar em um sepulcro, que é basicamente um cemitério, já é um ponto meio, preocupante realmente. Aí um dia, Jesus foi para essa região. Quando esse homem viu Jesus, ele estava tão endemoniado que os demônios manifestaram. Só que Jesus libertou a vida desse homem, e libertou de uma forma extraordinária. Só que o que me chama a atenção nessa história é as condições que esse homem vivia. Porque, vamos lá, se liga, ele era um homem que vivia em sepulcro, que é um cemitério, meus amigos. O cara vivia meio que no cemitério. Então ele vivia em um lugar de morte, sabe? Aquele homem chegou a um ponto, estava tão endemoniado, que ele estava isolado de todo mundo. Ele vivia em um lugar que literalmente representava, talvez para ele, que caraca, acabou. Porque ele estava em um contexto de que não tinha mais vida, sabe? Ele estava a um ponto que, cara, real, não tinha esperança. As pessoas olhavam para um cara que estava endemoniado, se cortava que nem corrente conseguia prender o homem. Cara, ninguém vê esperança para esse tipo de pessoa. Ninguém consegue ver uma luz no fim do túnel. Então, ele vivia afastado das pessoas, ele vivia isolado, rejeitado, em um lugar de morte. Esse contexto, era nesse contexto que o cara vivia, sabe? E é muito doido, porque quando eu li essa história, mexeu muito comigo, porque tem momentos que a gente pensa que realmente não tem mais como, sabe? Que não tem mais luz no fim do túnel, que, tipo, acabou. Porque essa era a mensagem que o cenário estava passando para aquele homem. Um cenário de morte, um cenário que, caramba, acabou, não tem vida, não tem esperança. Era um cenário de realmente não tinha como continuar. Só que quando Jesus chega, Jesus ele muda totalmente a história. Isso me faz lembrar de uma história que eu tenho com Jesus que é muito incrível. Que uma vez eu falei para Jesus que tava tudo escuro. Lorena, como assim? Que oração mais estranha é essa de se fazer? Eu sei. Mas o que importa é que Jesus entendeu o que eu quis dizer. Quando eu falei para Jesus que tudo estava escuro, o que eu queria dizer para Jesus é que eu não via mais aquela luz no fim do túnel. Eu fazia uma comparação da minha fé com uma vela, sabe? E assim, eu sempre imaginava essa vela quase apagando. Isso no começo da minha caminhada cristã. Sempre falava pra Jesus, olha, tá quase apagando, mas tá aqui, hein? Tô firme. Meio capenga, mas tô firme. Só que teve uma vez que eu falei, Jesus, eu não vejo mais clareza. Só que aí Deus falou comigo no Salmo 139. Ele disse: Pois para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Ali Jesus me disse que não importava a escuridão que eu estava, não era escuro para ele. Da mesma forma, ainda que as pessoas não viam esperança para aquele homem endemoniado, Deus via esperança. Às vezes nem você está vendo esperança na situação que você está passando, mas o incrível é que a sua escuridão não é escura para Jesus. Ainda que você não esteja enxergando nada, a sua noite é tão clara como o dia para Deus. Outro ponto é que aquele homem obviamente não tinha mais sanidade mental. A pessoa que está possessa de demônios, ela tá em tanto sofrimento. Aquela pessoa, aquele demoniado de Gadara, ele tava tão mal, tão mal. Só que, cara, o jeito que Jesus transforma a história é totalmente incrível.
incrível, porque Jesus pega esse endemoniado e ele transforma num grande evangelista, porque olha só isso aqui. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados, porque no começo da história a gente vê um cara que estava endemoniado, e no final da história, quando Jesus liberta ele está em puro estado bom, tá vestido porque ele estava nu. Então, cara, ele tá bem, ele tá transformado, é uma outra pessoa. E ele vai e fala: Jesus, eu quero te seguir. Só que Jesus fala: não, você vai anunciar, você vai contar para todo mundo o que eu fiz em você. Então Jesus pegou a história de um cara que era endemoniado e transformou nele num evangelista. Cara, Deus é muito incrível. E essa é uma das histórias que mais mexe comigo, porque eu me identifico demais com o endemoniado de Gadara. Porque assim como ele vivia isolado e rejeitado pelas pessoas, assim como ele vivia num sepulcro, num cenário de morte, eu já me vi nesse cenário. Eu já me vi como endemoniado de Gadara, sem esperança. Eu não vinha a esperança para mim mais. As poucas pessoas que ficaram perto de mim me deram tanto sustento, tanto carinho e me apresentaram a Jesus. E quando eu conheci Jesus, ele mudou a minha história. E ai, gente, não tem como não ficar feliz, não tem como não ficar alegre, não tem como isso não me transformar. Porque assim, eu era uma pessoa e Jesus transformou totalmente isso. Sabe, eu espero que esse vídeo te dê uma fagulha de fé, porque a sua escuridão não é escura para Jesus. Tudo que Jesus quer é o seu coração sincero. Se você falar para ele simplesmente com sinceridade, um Jesus me ajuda, do fundo do seu coração, do fundo da sua alma, Jesus vai ouvir você, porque ele é fiel, sabe? Foi assim comigo. Foi uma oração sincera. A minha oração foi falando para Jesus que estava tudo escuro. E Jesus ouviu a minha oração e transformou a minha vida. As pessoas me davam por louca no sentido literal, porque nos meus 16 anos eu perdi total a minha sanidade mental. E quem me restaurou foi Jesus. E isso foi tão incrível. Acho que esse vídeo aqui vai contar um pouco melhor da minha história, caso você tenha interesse de ver. Mas sabe, sua escuridão não é escura para Jesus. O seu poço mais fundo, Jesus, ele pode te encontrar. Cara, se você se escondesse no lugar mais distante da terra, ainda assim Deus te veria lá. Sua escuridão não é escura para Jesus. Tem esperança para você. E se você já teve uma vida transformada por Jesus, não se esqueça que tem muitas pessoas que foram como você já foi. Quando eu estava lendo Êxodo, uma coisa que mexeu muito comigo foi que um dos mandamentos que Deus disse aos israelitas era: não tratem mal os estrangeiros, porque vocês já foram estrangeiros. Então, não trata mal os idólatras, se você um dia já foi idólatra. Não trata mal os beberrões, se um dia você já foi um beberrão. Sabe, você agora é uma nova criatura e você pode mostrar para as pessoas o que Jesus fez em você. Beijo, Jesus te ama. Tchau. Lembra, sua escuridão não é escura para Jesus. Já até completou, já até sacou.